Boa noite, queridos alunos. Eu tô aqui hoje para falar tudo sobre o processo de application, mas principalmente hoje eu vou falar sobre o SAT. A gente está no início do ano, é muito importante criar um planejamento e se preparar de uma forma global. Pensar em todas as oportunidades, em tudo que você pode concluir, desenvolver para criar uma estrutura, um alicerce para o seu application. E de repente, se você decidir que não é para você estudar fora, o SAT vai servir para muitas universidades aqui no Brasil também. Não sei se você está atento às notícias, mas faculdades como a FGV, o INSPER, até o Einstein, a SPM e a IBMEC aceitam hoje o SAT como parte do application. Acho que eu vou desligar essa luz aqui, que ela tá dando um pouquinho de reflexo. Então, muito interessante. Deixa eu virar um pouquinho para cá para ver se fica mais claro. Ficou um pouco melhor, será? Bom, vamos lá. Então, parte do application é o SAT, né? E além do SAT, que é um teste padronizado como o Enem, existe o ACT. O SAT envolve matemática e inglês. Já o ACT tem uma seção de matemática, uma de inglês e uma de ciências. Mas, na verdade, é uma análise de gráficos, de informações e não simplesmente ciências em si, que você precisa saber fórmulas ou algo muito aprofundado na área de ciências. Então, como é que você escolhe qual dos testes fazer? O primeiro passo é você baixar o Blue Book. O primeiro passo é você baixar o Blue Book e utilizar o Blue Book, que é um aplicativo do College Board. Então, dentro do site do College Board, que é o www.collegeboard.org, você encontra o aplicativo Blue Book que você baixa e nele você vai realizar o teste. Então, você vai tanto realizar o teste oficial do SAT pelo Blue Book, como também os simulados. E no teste oficial, você precisa se inscrever no site do College Board. Você marca uma data para ir num centro aplicador do SAT. Então, centros aplicadores geralmente são colégios, escolas que você se inscreve e vai até lá fazer o teste e leva o seu próprio computador. Então você leva o seu computador no centro aplicador. Antes de sair, claro, bem antes, você vai baixar o Blue Book, pode fazer simulados nele e leva o seu computador, ou seu tablet, ou seu iPad para o centro aplicador para fazer a prova. E a prova do SAT ela é oferecida mais ou menos 7 vezes ao ano. Então, esse ano a gente vai ter prova ainda em maio, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro. Então, a gente tem várias oportunidades de ir melhorando a nota. E existe um mito falando que o aluno não pode fazer mais que 3 vezes o SAT. Mas olha, pela minha experiência, eu vejo que isso não é verdadeiro, porque eu já tive alunos entrando em Duke, em Harvard, Berkeley, e esses alunos fizeram muito mais que 3 vezes. Eu tive uma aluna que fez 6 vezes o SAT e foi aprovada em Harvard. E por falar em Harvard, eu tenho aqui alguns dados sobre Harvard que eu acho que são interessantes compartilhar com vocês, né? Muita gente recebe um rejected, que quer dizer que você não foi admitido em uma faculdade, fica muito chateado.
né? Principalmente se aquele é o sonho da sua vida e tudo. Mas, pensando nisso, eu analisei aqui os dados de Harvard de admissão, né? E somente 2,7% dos applicants foram aceitos em Harvard em regular decision. E aí depois eu vou explicar um pouquinho o que é o regular decision. Já 8,74% foram aceitos na early action. Então, é muito importante, muita gente fica se perguntando se vale a pena fazer early action, early decision. Olha, eu vou dizer que Harvard aceita mais alunos no período de early action do que no regular action. Então, eu diria que sim, é importante você ter algumas faculdades em mente que você adiante o application e entregue na early action ou até mesmo early decision, né? Então, isso eu tô falando da class of 28, né? Então, a gente fala aí do final, quando que os alunos vão terminar o bacharel, quando a gente fala o class of 28. Então, são alunos que entraram em 2024 e vão terminar em 2028, né? 2024, 25, 27, 28. 4 anos de bacharel. Então, esses alunos, assim, que ficam chateados de não ter sido aceitos, olha, é muito difícil entrar em Harvard, não é fácil. E vou te dizer que eu já tive alguns alunos aprovados em Harvard. Esse mês eu me encontrei com um deles, ele está de volta ao Brasil trabalhando. Ele foi um dos nossos primeiros alunos que faziam aula online, porque ele era um tenista e ele pretendia ir para o tênis universitário ou até mesmo ser um profissional tipo João Fonseca, né? Ele chegou a ser um dos melhores do Brasil, acho que até o melhor, mas ele optou por ir para a faculdade. Ele foi para Harvard, competiu tênis por Harvard e se formou lá. E ele foi um dos primeiros alunos que a gente teve online, porque ele fazia high school online, porque ele viajava o mundo todo competindo, e o SAT, as aulas de SAT também foram feitas online. Então a gente foi criando um histórico e uma experiência, e que hoje a gente tem resultados incríveis, não só esse aluno que foi para Harvard, mas muitos outros. A gente tem alunos aprovados nas melhores universidades dos Estados Unidos. Esses alunos se prepararam conosco, fizeram o SAT, e hoje eu vou explicar um pouquinho o que é o SAT, onde ele é oferecido, como ele é feito, tudo sobre o SAT. E um pouquinho também sobre o processo de application. Então, essa semana a gente começa aqui de novo fazendo as lives. Tô um pouquinho calor, vou tirar o casaco. Então, essa semana a gente começa com as lives de novo, porque é o começo do ano, onde os alunos estão se organizando e começando o ano para se preparar de uma forma global, tanto para os testes como a parte do lado subjetivo, personal statement, trabalho voluntário, os trabalhos em geral, e a gente prepara de uma forma global o aluno. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o SAT, que como ele é oferecido, onde ele pode ser feito. E o SAT, ele é um teste padronizado, é como se fosse um Enem americano, e ele é oferecido de forma online, mas presencialmente. Então, você tem que entrar no site do College Board, que é a instituição que oferece o teste. Lá você vai baixar o Blue Book, e o Blue Book vai te dar a oportunidade tanto de fazer simulados como fazer o teste oficial.
e você vai ter que agendar uma data fixa, que pode ser durante o ano, tem mais ou menos 7 datas que você pode fazer o SAT, e aí você pode ir repetindo o teste, você pode, como eu falei um pouco antes, você pode fazer uma vez, 2, 3, e tenho alunos que fizeram até 6 vezes e foram aprovados em universidades excelentes. Então existe um mito de que o aluno não pode fazer mais que 3 vezes o SAT, mas pela minha experiência isso não é verdade. E você baixa o Blue Book e você, no dia da prova, claro, você tem que se inscrever para a prova no site, e aí no dia da prova você vai até um centro aplicador, que pode ser uma escola, normalmente é uma escola, e você leva o seu computador ou o seu tablet, o seu iPad, para fazer a prova lá presencialmente no seu próprio device, o seu próprio computador, o seu próprio tablet ou iPad. Então, e lá você vai ter a sessão de matemática e a sessão de inglês. Na sessão de inglês a gente tem 2 partes, mas que são hoje conjuntas, que é uma parte de Reading Comprehension, de compreensão de texto, e de Writing and Language, que seria mais uma gramática. E na parte de matemática você tem álgebra, geometria, álgebra avançada, são vários exercícios. Na parte de matemática, eu posso dizer que você trabalha não só a parte do programa em si, do que inclui na matéria, mas você tem também que ganhar tempo para a prova. Então são estratégias que você tem que trabalhar para ir se acostumando com o ritmo da prova, com o que cai na prova, o tipo de exercício, e assim ir melhorando a sua performance. E ele às vezes pode... os alunos às vezes eles acham que o teste é fácil, mas ele tem algumas estratégias por trás que você tem que treinar, melhorar e entender como o teste funciona, porque ele não é um aprendizado linear, que você aprende um conteúdo A, B, C e D e tira 10, vamos supor. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre os scores, mas ele não é. Ele é um aprendizado em espiral. Você tem que ir passando pelas matérias e elas vão se correlacionando. E você tem que aprender a fazer cada tipo de exercício e ver qual é a solução mais rápida para aquele tipo de exercício. E aí você precisa amadurecer um pouquinho esse aprendizado, e isso leva aí de 4 a 8 meses e pode levar às vezes até 1 ano. Mas depende muito do nível que o aluno está e onde ele quer chegar. E aí, falando um pouquinho dos scores, o SAT ele tem scores que variam de 200 a 800 pontos por sessão. Então o inglês tem de 200 a 800 e a matemática de 200 a 800. Então a gente falaria que o mínimo é 400 e o máximo é 1.600 no total. E o que é uma nota boa? Bom, o SAT, a média mundial é mais ou menos aí por volta de 1080. Então, se você está na média, você não está com uma nota muito boa. Você começa a ficar melhor quando você vai galgando esses patamares de 100 em 100 pontos, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 e até chegar nos 1.600, por que não, gabaritar no teste. E aí vem uma pergunta do João Vitor, que eu tô vendo aqui. Você acha que uma boa nota no SAT pode compensar uma nota no ensino médio não muito boa? 7 de 10? Sim, uma nota no SAT pode melhorar. É claro que uma nota média no ensino médio, ela tem que ser justificada. Então, por exemplo,
a sua escola, ela tem que colocar no Common App, que é aquela plataforma que você faz o application e coloca toda a sua documentação e fala sobre você. Nesse Common App tem o School Profile. O School Profile vai definir como é a sua escola academicamente, como são as avaliações, qual é a nota média dos alunos. Então depende muito de como é esse School Profile e como você está ranqueado dentro do ensino médio da sua turma. Então você pode tirar 7, mas será que esse 7 corresponde a um aluno que está entre os top 25%, top 10% do seu colégio? E de qualquer forma, a nota do SAT ela vai demonstrar o rigor acadêmico da sua escola e qual é realmente a sua performance dentro daquele ambiente, né? Então ela pode sim compensar, porque um aluno que tira uma nota aí por volta de 1.500, que está entre 1% do mundo, é um aluno que as faculdades vão olhar de uma forma diferente. Só um minutinho que eu vou desligar, que uma hora tá frio, uma hora tá calor. E será que eu respondi sua pergunta, João Vitor? Pode me perguntar mais, vai ser um prazer responder. Então, voltando aqui então pro SAT, né? Existem algumas ferramentas que você pode estudar sozinho pro SAT. O Khan Academy, que é uma plataforma que foi criada pelo Salman Khan. Para quem não sabe, eu estive com ele aqui, olha, eu e ele aqui. O pessoal acha que é um casal, não. Ele é uma celebridade da matemática, né, o Salman Khan. E eu estive com ele no College Board, no fórum, quando o SAT mudou em 2014 e foi uma experiência incrível. Eu tive com ele na montagem do Khan Academy, com os programadores do Khan Academy, todo mundo envolvido ali na organização do Khan Academy. O Khan Academy é uma plataforma de matemática em geral, mas ela tem uma seção específica para o SAT. Tem tanto inglês como matemática, e você pode entrar no Khan Academy de graça, fazer uma avaliação e começar a estudar por lá, né? E é uma ferramenta muito boa, e você tem que criar uma disciplina, quer dizer, criar um cronograma, uma linha do tempo para você começar os estudos, planejar as datas que você quer fazer o SAT. Eu recomendaria que você fizesse pelo menos 3 vezes e não deixasse nenhuma sessão de lado. Então é importante que você dê atenção para as 2 sessões, tanto a matemática como a parte de inglês, de uma forma bem intensa, porque mesmo que o seu ponto forte seja a matemática ou vice-versa, seja o inglês, a outra parte que você tem mais dificuldade, você não pode deixar de lado. E o teu ponto forte também você não pode deixar de lado, que é esse que vai alavancar a sua nota. E o conjunto das 2 notas é que vai fazer a sua nota total. Então é importante que você dê atenção tanto para o seu ponto forte quanto o seu ponto fraco. E se quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade, João Vitor. E eu tô aqui com o Felipe também, que está me assistindo, que trabalha comigo, e se ele tiver alguma pergunta também, vai ser um prazer responder. E como funciona o formato do teste? Como funciona o formato do SAT? O SAT ele é dividido em 2 partes, a seção de matemática e a seção de inglês. E como eu falei antes, a seção de matemática tem todos os tipos, tem álgebra, tem geometria, e na seção de inglês a gente tem Reading Comprehension, que seria a parte de compreensão de texto, e a gente tem a parte de Writing and Language, que nada mais é que gramática. Então, para alunos que vêm de um background de inglês com ESL, quer dizer, English as a Second Language, aprendendo inglês como uma segunda língua, é interessante essa parte de gramática, porque os alunos têm
um pouco mais de facilidade. E eles têm um background já de estudar gramática. Então essa parte é um pouquinho mais fácil, porque tem regras, você pode ir estudando as regras e aplicando no teste. E a parte de compreensão de texto, ela exige uma bagagem literária um pouco mais ampla. Então, se você puder, muita gente me pergunta como me preparar antes, né, do tempo, porque o SAT ele é mais ou menos feito para um aluno que está no segundo ano do ensino médio, ou 11th year. Então, os alunos às vezes querem adiantar esse aprendizado. E como adiantar isso? Com a leitura. Então, essa semana eu estava conversando com uma aluna, recomendei alguns livros para ela ler. Então, existem alguns clássicos, Hemingway e alguns outros que você pode ler. Se vocês quiserem me perguntar, eu posso passar uma listinha dos livros que eu recomendo que vocês leiam, que é literatura mesmo americana. Né? Eu acho que é importante porque você vai aumentando o seu vocabulário, você aumenta a sua compreensão de texto sem nem perceber. Então a leitura é um ponto que você pode desenvolver e se é para o seu filho desde pequeno, né? Pode introduzir livros mais fáceis quando o aluno é mais novo e depois, conforme ele for crescendo, isso vira um hábito e a leitura acaba fazendo parte da vida do aluno, que é uma coisa tão gostosa ler, que hoje em dia ninguém tem mais paciência de ler nada, né? A internet tomou conta e as pessoas acabam não lendo, mas esse hábito é um hábito importante para a preparação do SAT, porque a parte de compreensão de texto ela é bastante exigente. Então, se você consegue criar esse hábito de leitura e se envolver com a leitura no dia a dia, isso vai te ajudar muito para o SAT. E então, você pode criar um cronograma tanto de preparação quanto de datas dos testes que você vai fazer. Então, por exemplo, se você está no segundo ano do ensino médio ou no 11th year, você pode se preparar e se organizar para fazer as próximas provas. Tem prova em maio, junho, agosto, e aí criar um cronograma também de simulados. Então, um fim de semana sim, um não, você pode fazer um simulado e agendar as provas oficiais para fazer também nos próximos meses. E criar uma rotina de estudos. Todos os dias entrar no seu material, verificar quais são os exercícios que você errou no simulado, refazê-los, criar uma lista de exercícios mais fáceis, uma lista de médios e uma lista de difíceis, porque é assim que o SAT é dividido. Então, voltando um pouquinho, como o SAT é dividido? Existe uma seção de matemática e uma seção de inglês. E dentro de cada seção existe o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1 ele é igual para todo mundo e depois no módulo 2 ele vai ser adaptativo. Se você for melhor, ele vai ser mais difícil. Se você for melhor no módulo 1, ele vai ter um módulo 2 mais difícil. E se você for um pouco pior, ele vai ser um pouco mais fácil na segunda parte ou no módulo 2. Então, esse módulo 2 é sempre adaptativo em relação ao módulo 1. Não são questões adaptativas, mas sim um módulo todo. Um módulo de inglês, que tem 1 e 2, e um módulo de matemática 1 e 2 também. E como funciona o Super Score? Acho que isso é bastante importante. O que é o Super Score? O Super Score é a mescla de testes diferentes com notas diferentes. Então, vamos supor, você faz a prova de maio e a prova de junho. Em maio, você vai melhor na parte de matemática e tira 700 pontos em matemática. Em inglês, você tira 600. Na prova seguinte, você faz ao contrário. Em inglês, você tirou 700
e na matemática você tirou 600. E aí o que você vai fazer no Super Score? Você vai pegar os 700 de inglês de um teste e os 700 de matemática do outro. Então o seu Super Score vai ser 1.400 e não 1.300, que foi o que você tirou em cada teste. E a maioria das universidades aceita o Super Score. Então vale muito a pena fazer várias provas para você criar esse Super Score e aumentar, mesmo que seja só um pouco, que sejam 50 pontos, 30 pontos, porque dependendo do patamar que você estiver, 30, 40 pontos faz bastante diferença. Porque você pode, por exemplo, estar com 1.400, 1.500 pontos, e aí você avança mais e tem uma performance melhor no teste, contando o Super Score. E eu vou te dizer, faz muita diferença fazer várias provas. Muita gente fala, mas se eu fui mal nesse, fui melhor de inglês nesse e pior de matemática, quando eu fizer a próxima prova vai ser a mesma coisa, mas às vezes não, porque às vezes a prova tá um pouco mais fácil e um pouco mais difícil em uma ou outra sessão. Então vale a pena fazer mais de uma prova. E já foi para os Estados Unidos? Eu? Ou você está perguntando para alguém? É o Gabizinho, é isso? Bom, eu já fui para os Estados Unidos várias vezes. Se a pergunta é para mim. Vamos lá. E eu tô com uma colinha aqui pra gente ir seguindo, né, e eu não perder nada. Então, eu falei um pouquinho também do SAT, onde ele é aceito hoje. Ele não só é aceito nos Estados Unidos, ele é aceito em muitas universidades da Europa e também no Brasil. O Brasil está abrindo muitas vagas para quem faz o SAT. Tem muitas escolas internacionais e para os alunos que estão nessas escolas é mais fácil fazer um SAT do que um vestibular. Então a GV, o INSPER, a ESPM, o IBMEC e até o Einstein, a faculdade do Einstein, está aceitando o SAT. E como começar tudo isso, né? Não sei por onde começar, não tenho ideia de onde eu vou estudar para o SAT, como é que eu vou me familiarizar. Entra no College Board, no site do College Board, que é a instituição que faz o SAT, e lá você vai baixar o Blue Book. E no Blue Book você tem alguns simulados. Você pode fazer um simulado para se familiarizar com o teste, conhecer um pouquinho. E não subestime o teste, porque você tem que levar em consideração o tempo que ele te impõe. Então você tem aí aproximadamente 1 minuto para cada questão. E você tem dentro do teste questões fáceis, médias e difíceis. Então fique atento a isso. Não subestime o SAT. E como saber se eu devo fazer o SAT ou o ACT? Que, como eu falei, ele é um teste que tem, além da matemática e inglês, tem uma seção de ciências. O que você deve fazer para realmente ver qual o teste que mais se adapta a você é fazer um simulado do ACT e fazer um simulado do SAT. Mais ou menos no mesmo horário, seguindo o tempo de cada teste e em uma semana de diferença entre um e outro e colocar no Concordance Table. Tanto o ACT como o SAT, eles têm uma balança para você verificar a nota do SAT, para você comparar a nota do SAT com a nota do ACT. Peraí. Para você comparar a nota do SAT com a nota do ACT. Eu acho que isso é muito importante para você decidir qual dos testes você combina mais. E qual a performance que você vai ter melhor em qual. E
Bom, e aí eu comecei aqui a nossa live falando um pouquinho sobre a taxa de admissão de Harvard para a Class of 28, que foi, na média, 3,59%, super baixa. E aí a gente está falando não só de provas, né? O que a faculdade vê em você? Todo mundo fala assim, é muito subjetivo, é difícil. Mas desmistificando aqui esse processo, não é tão difícil assim. Quando a gente começa a estudar um pouquinho, entender o processo, as coisas se abrem, é como se o céu estivesse nebuloso e de repente abre aquele sol e você consegue enxergar quais são os pontos que você deve preparar para criar um application de sucesso. E aí eu tô falando de fatores objetivos e fatores subjetivos. Os fatores objetivos são as notas do ensino médio, do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, e as notas dos testes de proficiência de inglês, que podem ser TOEFL, IELTS, Duolingo ou até alguns outros, mas a maioria aceita TOEFL, IELTS ou Duolingo. E aí no Duolingo eu não estou falando do aplicativo, é um teste de proficiência de língua inglesa, que é tão difícil ou mais difícil que o TOEFL, é o Duolingo English Test. E então essa é a parte dos fatores objetivos, que você tem as notas do ensino médio, do 9º ao 3º ano, de um teste padronizado, SAT ou ACT, e dos testes de proficiência de língua inglesa. E aí a gente tem todo o outro lado subjetivo. Normalmente a faculdade pede um personal statement, que é uma redação falando sobre você e que segue o padrão de ter ali alguns prompts, né, que são as perguntas que você vai escrever sobre. E você tem cartas de recomendação de professores e tudo que não está no currículo acadêmico, no currículo do colégio. Então, trabalho voluntário, trabalho sem ser voluntário, tocar um instrumento, praticar um esporte, participar de olimpíadas acadêmicas, qualquer atividade de liderança que você exerce, seja no colégio ou na sua vida pessoal. Se você faz um trabalho voluntário numa igreja, tudo isso conta para criar um application. São os fatores objetivos e os fatores subjetivos. Sou atleta, vale? Sim, claro. Faço um esporte, mas não faço de forma competitiva? Sim, vale também. E sim, eu tenho um curso, um guia, que é o Guia USA, que explica o passo a passo para todo esse processo. Como você organizar a parte dos fatores objetivos e como você organizar a parte dos fatores subjetivos. E você organizando tudo, você vai utilizar plataformas que são comuns para várias universidades, onde você vai colocar todo esse processo, tanto a documentação do colégio, como também escrever sobre essas atividades que você faz e postar também a sua redação. E você pode, na nossa bio, você pode acessar e comprar o curso se você quiser. E lá a gente também vai montar um grupo de WhatsApp com você e vai te dar todo o suporte que você precisar. Então, durante o processo, se você se inscrever no nosso curso, você vai ter um apoio no WhatsApp também, para a gente te ajudar nas suas dúvidas, em algo que você precise, que você talvez encontrou lá. E na verdade, o processo de application é um processo de pesquisa, onde você vai pesquisar as universidades que você gostaria de estudar, entender quais são os pré-requisitos dessa faculdade,
organizar essas informações, criar uma linha do tempo e assim fazer um application que você possa ter tudo organizado e com sucesso para ser aprovado. E nesse curso que a gente oferece, a gente tem uma parte que é também para ajuda financeira. Então, se você precisa de uma bolsa, a gente tem uma parte que vai organizar também toda a documentação para você conseguir a bolsa e como conseguir essas bolsas também. Então, é um curso que é completo, desde o início do processo até entender o vocabulário todo que tem dentro de um processo de application, até a palavra application, né? O que é o SAT, o que é tudo que você precisa saber para você criar um application, com um passo a passo para você criar um application de sucesso. E imagina, Gabi, né? Obrigada. Então, na nossa bio, você consegue acessar. E se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, vai ser um prazer responder. Então, a gente hoje vai terminando por aqui. Foi um prazer, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. E qualquer dúvida, eu tô ainda por aqui, pode perguntar antes que eu encerre. E nas próximas semanas a gente vai falar um pouco mais e aprofundar um pouquinho mais em cada parte do processo. E eu queria dizer que o Common App, que é a plataforma comum de application para várias universidades, ela já está aberta no sistema Rollover. Rollover quer dizer, você já pode começar a qualquer tempo, colocar suas informações dentro do Common App e só em agosto é que eles realmente vão abrir para você encaminhar o seu processo. E dentro do nosso curso a gente tem uma parte e um módulo que cuida somente também, né? Não somente. Oi, Daniel, tudo bom? Como é que você tá? Olá, legal você tá aí. E obrigada. Então, voltando um pouquinho, o Common App, que é um application comum para várias universidades, você pode colocar todas as informações lá. Eles têm um sistema que eles chamam de rollover. Eles não está aberto para você encaminhar todo o application para as universidades, ele abre em agosto, mas nesse momento você já pode ir preenchendo o application e adiantando. E dentro do nosso curso, a gente tem um módulo que é especificamente de um vídeo que conta como fazer o application dentro do Common App. Tem o passo a passo para você colocar todas as informações lá. E espero que eu tenha ajudado hoje e que vocês me acompanhem. Aí, essa semana a gente vai ter stories direto, lives, uma por semana ou até um pouquinho mais, porque agora é um momento da gente engrenar nesse processo, ajudar vocês aí no passo a passo e se quiserem podem acessar a minha bio, que tem lá o curso que a gente oferece, um passo a passo para todo o application, desde o início, da escolha das faculdades, que é uma parte muito gostosa, quais são os critérios que vocês devem considerar, os custos das faculdades, até a parte de ajuda financeira que seriam para as bolsas. Então, tenho certeza que esse processo, que parece um pouco complicado, vai ficar muito simples. Obrigada. Boa noite para vocês. E acho que o Vanderlei entrou agora. Se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Um abraço, boa noite e fiquem à vontade para me mandar mensagens.